Professor, boa noite. Boa noite. O Vasco chegou aqui precisando pontuar. Esperava encontrar um Mirassol com tanta intensidade, tanto volume de jogo, tanto que fez o Vasco ter que buscar o placar? Bom, o jogo não teve nenhuma surpresa, foi um jogo equilibrado. Talvez o resultado de empate fosse até o mais justo pelo que aconteceu no jogo. E a gente acabou falhando mais do que deveria e o Mirassol soube aproveitar e acabou ganhando o jogo. Boa noite, Matheus, da TV Globo. Durante o jogo eu estive muito irritado com os erros defensivos, principalmente, acabaram cedendo os gols ao Mirassol e em alguns momentos com tomadas de decisões também do Lloyd, depois que ele entrou. Na sua opinião, assim, tendo essa noção de que teria a janela de transferência aberta até o final do mês, agora, no começo de setembro, você entende que o Vasco precisaria de contratações na zaga, precisaria de reforços? De contratação, a gente vai falar internamente. A gente tem falado, o discurso é o mesmo, a pergunta é repetida. Então, vamos falar mais uma vez. Os recursos financeiros eles são escassos no Vasco, eu já sabia disso quando eu vim para cá. E a gente está procurando um outro jogador na janela. Mas a gente tem que melhorar aquilo que tem aqui dentro. O Vasco tem um bom elenco e a gente tem que seguir melhorando. Hoje a gente falou os gols que a gente tomou 3 gols muito evitáveis. Os 3 gols. A gente empatou o jogo, a gente teve mais 2 chances para fazer o 3-2 antes do Mirassol, a gente não fez. Depois a gente teve mais uma falha e acabou perdendo o jogo. No caso, hoje o Vasco, a gente tinha comentado antes do jogo que vinha criando muitas chances nos últimos jogos, acabava não conseguindo concluir em gol. E hoje mostra o poder de reação e depois de perder por 2-0, consegue buscar um empate, mas ainda assim sofre mais um erro defensivo. Quanto que esses erros, esses pequenos detalhes também influenciam, acho, no psicológico da equipe, na sua opinião, assim, de conseguir buscar um placar adverso num contexto complicado para vocês, mas ainda assim saindo daqui sem pontuar? Psicologicamente não tem o que falar. A equipe tomou 2 gols, reagiu, fez 2 gols e podia ter feito o 3º antes do Mirassol. O problema não foi psicológico hoje, não tem nada a ver com psicológico. E não tem que abalar nada, mas tem que ser forte e buscar resultado. Não tem nada vai abalar o que? O psicológico. Porque tem que parar de errar e fazer o que a gente tem que fazer para começar a ganhar jogo. Esse papo agora, claro que vocês comentam muito que o que acontece no vestiário fica no vestiário, mas qual foi o tom de conversa que vocês tiveram agora depois do jogo? Os jogadores realmente, alguns sendo bem cabisbaixos, enfim, pelo resultado que vocês tiveram hoje, mas sabendo também que o Vasco tem um jogo importante no meio de semana contra o CSA, decisivo, qual que foi o tom de conversa de vocês e o quanto que esse jogo também pode mudar um pouco da perspectiva do Vasco no restante da temporada? O tom da conversa, tem que ser com a cabeça cabisbaixo, né? Todo mundo está triste, alguns com raiva, é o que tem que sentir depois de perder o jogo, de perder. E ainda mais de perder o jogo da maneira como a gente perdeu. Então, eu tenho que ser cabisbaixo mesmo. E o próximo jogo a gente tem que se refazer rapidamente, fazer as coisas direito, para poder a gente conseguir a classificação na quinta-feira, que é um jogo decisivo para nós. Tem algo que você enxergou hoje no Vasco que te agradou mais, assim, que o time pode repetir nos próximos jogos? Eu acho que a primeira coisa é o poder de superação. Ele fez 2 gols e, repito, a gente conseguiu criar. Jogou hoje o Mirassol, se pegar de 9 rodadas para cá, é o time que tem mais pontos no Campeonato Brasileiro, então a gente sabia que vinha num momento importante. A gente finalizou mais que eles, teve mais posse que eles, embora o jogo tivesse equilibrado, mais bola no gol. A gente teve chance de ganhar o jogo, era um jogo importante para ganhar. Eles vivem um momento do Mirassol, um momento melhor que o do Vasco. Se a gente estivesse vivendo um bom momento, muito provavelmente a gente teria vencido o jogo. A gente tem que saber se fortalecer cada vez mais, melhorar a equipe, para a gente conseguir começar a vencer o quanto antes. Professor, boa noite. Boa noite. O Vasco chegou aqui precisando pontuar. Esperava encontrar um Mirassol com tanta intensidade, tanto volume de jogo, tanto que fez o Vasco ter que buscar o placar? Bom, o jogo não teve nenhuma surpresa, foi um jogo equilibrado. Talvez o resultado de empate fosse até o mais justo pelo que aconteceu no jogo. E a gente acabou falhando mais do que deveria e o Mirassol soube aproveitar e acabou ganhando o jogo. Boa noite, Matheus, da TV Globo.
durante o jogo eu tive muito irritado com os erros defensivos, principalmente, que acabaram cedendo os gols ao Mirassol, e em alguns momentos com tomadas de decisões também do Lloyd, depois que ele entrou. Na sua opinião, assim, tendo essa noção de que teria a janela de transferência aberta até o final do mês, agora, no mês de setembro, você entende que o Vasco precisaria de contratações na zaga, precisaria de reforços? De contratação, a gente vai falar internamente. A gente tem falado, o discurso é o mesmo, a pergunta é repetida. Então, vou falar mais uma vez. Os recursos financeiros eles são escassos no Vasco, já sabia disso quando eu vim para cá. E a gente está procurando um outro jogador na janela. Mas a gente tem que melhorar aquilo que tem aqui dentro. O Vasco tem um bom elenco e a gente tem que seguir melhorando. Hoje a gente falou dos gols que a gente tomou 3 gols muito evitáveis. Os 3 gols. A gente empatou o jogo, teve mais 2 chances para fazer o 3-2 antes do Mirassol, a gente não fez. Depois a gente teve mais uma falha, acabou perdendo o jogo. No caso, hoje o Vasco, a gente tinha comentado antes do jogo que vinha criando muitas chances nos últimos jogos, acabava não conseguindo concluir em gol. E hoje mostra um poder de reação e depois de perder por 2-0, consegue buscar um empate, mas ainda assim sofre mais um erro defensivo. Quanto que esses erros, esses pequenos detalhes também influenciam, acho, no psicológico da equipe, na sua opinião, assim, de conseguir buscar um placar adverso num contexto complicado para vocês, mas ainda assim saindo daqui sem pontuar? Psicologicamente, não tem o que falar hoje. A equipe tomou 2 gols, reagiu, fez 2 gols e podia ter feito o 3º antes do Mirassol. O problema não foi psicológico hoje, não tem nada a ver com psicológico. E não tem que abalar nada, mas tem que ser forte e buscar resultado. Não tem nada de. Vai abalar o que? O psicológico. Porque tem que parar de errar e fazer o que a gente tem que fazer, começar a ganhar jogo. Sim. Esse papo agora, claro que vocês comentam muito que o que acontece no vestiário fica no vestiário, mas qual foi o tom de conversa que vocês tiveram agora depois do jogo? Os jogadores realmente, alguns sendo bem cabisbaixos, enfim, pelo resultado que vocês tiveram hoje, mas sabendo também que o Vasco tem um jogo importante no meio de semana contra o CSA, decisivo. Qual que foi o tom de conversa de vocês e o quanto que esse jogo também pode mudar um pouco da perspectiva do Vasco para o restante da temporada? O tom da conversa, tem que sair com a cabeça cabisbaixo mesmo, todo mundo está triste, alguns com raiva, é o que tem que sentir depois de perder o jogo, de perder. E ainda mais de perder o jogo da maneira como a gente perdeu. Então, eu tenho que ser cabisbaixo mesmo. E o próximo jogo a gente tem que se refazer rapidamente, fazer as coisas direito, para poder a gente conseguir a classificação na quinta-feira, que é um jogo decisivo para nós. Tem algo que você enxergou hoje no Vasco que te agradou mais, assim, que o time pode repetir nos próximos jogos? Eu acho que a primeira coisa é o poder de superação. Ele fez 2 gols e, repito, a gente conseguiu criar. Jogou hoje o Mirassol, se pegar de 9 rodadas para cá, é o time que tem mais pontos no Campeonato Brasileiro, então a gente sabia que vinha num momento importante. A gente finalizou mais que eles, teve mais posse que eles, embora o jogo tivesse equilibrado, mais bola no gol. A gente teve chance de ganhar o jogo, era um jogo importante para ganhar. Eles vivem um momento do Mirassol, um momento melhor que o do Vasco. Se a gente estivesse vivendo um bom momento, muito provavelmente a gente teria vencido o jogo. A gente tem que saber se fortalecer cada vez mais, melhorar a equipe, para a gente conseguir começar a vencer o quanto antes.